Amém, querido? Seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu quero te convidar a fazer uma breve meditação na palavra de Deus, em especial no Salmo 128, número 3, que é uma passagem muito interessante e com muitos ensinamentos, muito profunda, porque Deus faz uma comparação da mulher com uma videira frutífera. E nós já vamos falar sobre esse assunto. Porém, antes disso, eu quero salientar que muitas mulheres se sentem menosprezadas por serem dona do lar, por cuidar da sua família, cuidar do seu marido, cuidar do seu filho, porque a sociedade ela estabeleceu que a mulher precisa ser independente, ela precisa produzir, conquistar, ter, e que muitas vezes ser dona de casa, cuidar dos filhos, da família, do marido, é um motivo de frustração, de vergonha. Então, quando você parte desse princípio, começa a surgir por parte das mulheres uma ambição em trabalhar fora. E não por uma questão de necessidade, mas por um sinal de realização, de independência, de poder mostrar que é capaz. E muitas mulheres cristãs ficam sobrecarregadas com esse fardo que a sociedade coloca, no qual a realização pessoal é ter e não ser. E com isso podemos perceber que houve um maior empenho em busca por trabalho. Porém, aumentou também em grande proporção os problemas nos lares. E nós sabemos que a verdadeira satisfação está somente em Deus. Então, eu quero também deixar bem claro que eu não tenho nada contra as mulheres que trabalham fora, que são líderes, empresárias. Não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui, de uma forma bem direta, é que a vida de uma mulher centrada em Deus não é levada por uma pressão externa, e sim pela palavra de Deus. E essa meditação que vamos começar a partir de agora não se aplica somente a quem é casada, mas a todas as mulheres. Salmo 128, no verso 3, diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O que é uma videira? O que ela simboliza, o que ela representa? A Bíblia nos dá exemplos de videiras, a má e a boa, mas eu quero hoje falar sobre a boa. E a videira, ela tem uma história muito profunda com o povo de Israel. Em muitas passagens, ela traz alguns significados, tais como abundância, fartura, beleza. Em Números capítulo 13, quando Deus ordena que 12 homens fossem espiar a terra de Canaã, quando eles retornam de lá, eles dizem que a terra é muito boa, que mana leite e mel. E 2 homens carregam um grande cacho de uva, representando a fartura e a abundância que aquela terra produz. Em Isaías capítulo 5, a Bíblia diz que Deus fez Israel a sua videira, que ele cuidou muito bem. Então, a videira simboliza uma terra frutífera e também simboliza paz e tranquilidade no Antigo Testamento. Temos alguns exemplos onde se sentar debaixo de uma videira era um motivo de descanso, Em João 15, Jesus diz ser a videira verdadeira que vai dar certo, diferente de Israel. Então ele faz analogia bem rápido. Então, quando não entendemos de fato a riqueza da videira para Deus, jamais vamos conseguir entender a profundidade do texto e fazer a comparação correta. Assim como Cristo é a manutenção da nossa vida, a mulher também é a manutenção do seu marido e dos seus filhos. Quando a Bíblia diz que a mulher é auxiliadora, não se trata de uma posição inferior. Até porque o próprio Deus usa esse termo para si. Ele diz ser auxiliador, mantenedor, sustentador do seu povo, do povo de Israel. Então eu quero te convidar a fazer uma breve meditação em Efésios capítulo 5, no verso 25. É um texto muito conhecido. Vamos lá, Efésios capítulo 5, 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo, ele quer trazer uma reflexão sobre a responsabilidade do marido pela obra que Cristo fez para a igreja. Ou seja, o homem no lar exerce um papel sacrificial pela mulher e pela sua família. Mas eu quero também que você leia, junto comigo, no verso 22, em Efésios 5, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. A forma como o homem demonstra amor pela sua mulher é se entregando e se sacrificando por ela. E a forma como a mulher demonstra amor ao seu marido é se dedicando e servindo. É o oposto. O homem disposto a morrer por a mulher e a mulher precisa estar disposta a viver por ele.
Ao contrário de muitas coisas que escuto por aí, esse verso deixa claro que a mulher tem um dever de servir a sua família e viver para ela. Infelizmente, nós temos muitos ensinos errôneos dentro da igreja, impulsionando a cada dia mais a mulher ser independente, não levando em consideração os princípios que Deus estabeleceu para ela. Então eu quero voltar com você ao Salmo 128, que é o texto base dessa nossa meditação. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da sua casa. De uma forma rápida, podemos entender melhor a comparação da mulher com a videira. Pois uma videira, ela é mantenedora, útil, frutífera, ela é linda, ela é valiosa e também é algo bem frágil. Diz em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Peça sua atenção aqui. Quando a palavra mais frágil é citada, não é por demérito, mas por valor. Sendo assim, conseguimos entender que, além de todas as características que a videira possui, ser valiosa é uma delas. Que a videira, além de todas as qualidades que vimos acima, ela também precisa ser muito bem cuidada. Continuando no Salmo 128, agora eu quero ler a parte B. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa. É interessante porque aqui fica muito claro qual é a missão da mulher. A sua principal missão é no seu lar. O salmista diz que ela é uma videira frutífera, mas onde? Na igreja? Somente? Não. No interior da sua casa. Você consegue entender que todas essas riquezas, essas virtudes, é para edificação do seu lar? Como já disse anteriormente, não há problema em trabalhar fora, mas essa não é a sua principal missão. Interessante porque frutos, aqui nós falamos sobre videira frutífera, e nesse texto, frutos não quer dizer filhos. Apesar de termos essa referência em outras passagens, inclusive no próprio Salmo 127, nesse texto não se trata de filhos. Pois posso ser frutífera sem ter filhos e não ser casada. Para que não venha me estender muito, eu quero chamar a tua atenção para um texto muito conhecido, Provérbios 31, a mulher virtuosa. É uma passagem muito conhecida, e a ideia não é fazer comparativos, mas mostrar a você que está me ouvindo que a grandiosidade de uma mulher está no seu interior. Então, Provérbios 31, eu vou iniciar a partir do verso 10. E se for possível, eu peço que você abra no seu celular ou a sua Bíblia para acompanhar essa leitura junto comigo. Uma mulher exemplar, feliz quem a encontra. É muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Aqui está dizendo que ela é uma mulher trabalhadora. Com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida de todos os de casa e dá a tarefa às suas servas. Ou seja, ela administra o seu lar, ela é cuidadosa. Verso 16, ela avalia um campo e o compra, e com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos para os pobres. Ela é muito solidária, generosa. Verso 21, não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz coberta para a sua cama, veste-se de linho e de púrpura. Ela é prudente, ela se prepara para as adversidades. Verso 23, o seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. 24, ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Verso 25, reveste-se de força e de dignidade, sorri diante do futuro, ou seja, não é uma mulher ansiosa. Verso 26, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo,
Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Ou seja, o marido se apoia nela, o marido confia nela, ela é uma auxiliadora no seu lar. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. E no verso 31, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém, queridos? Essa mulher, ela não é inalcançável, mas é uma mulher que teme a Deus. Ela tem a confiança do seu marido, não é pelos anos que eles vivem juntos, mas porque ela é temente a Deus. O que Deus ordena, ela se propõe a fazer. Ela se submete ao seu marido não por causa do marido, mas por causa de Deus. Tudo que ela faz é por causa de Deus. A mulher cristã, ela não é proibida de trabalhar fora, nem de ter outras atividades fora do seu lar. Porém, ela precisa entender que a sua maior missão é na sua casa, é no seu lar. E você, irmã, que está me ouvindo nessa hora, eu quero te dizer que Deus te chamou para ser uma mulher frutífera. Não importa se você é mãe, filha, avó, você foi chamada para ser uma bênção em sua casa, auxiliar a sua família. E se você ainda não é casada, o seu anseio por casamento não pode ser para cumprir um sonho de infância, ou ter uma liberdade sexual, uma vida sexual ativa, mas um anseio de servir ao seu Senhor e à sua família. E eu não quero me estender muito, irmãos. Existem várias passagens na Bíblia que podemos trazer para um entendimento no qual estar junto do Senhor, no qual estar aos pés do Senhor é muito mais virtuoso do que estar atarefado. Por exemplo, Marta e Maria. E foi como eu falei anteriormente, não é que trabalhar fora seja proibido, mas a questão é, a tua maior missão é no interior da tua casa. E você tem desenvolvido, tem se dedicado, tem compreendido essa missão. Amém? Porque a sociedade, ela vai sempre nos pressionar para algo contra a palavra de Deus. E se você não estiver embasado com a verdade, uma vez eu ouvi uma frase, eu compartilho com você, querida, ou meu irmão que está me ouvindo: nenhum sucesso financeiro compensa o fracasso do lar. E é uma verdade onde nós precisamos ter esse temor em nosso coração. E você pode estar pensando nessa hora e dizer: mas eu não sou casado, eu não tenho lar, eu sou viúva. Mas a palavra de Deus diz: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar o seu marido, a cuidar da sua casa, da sua família. Em Tito capítulo 2 você pode conferir, se eu não me engano, do verso 3 em diante. E eu quero terminar nessa hora, para não estender muito, te chamando para uma reflexão. Quais têm sido as suas prioridades? Você pode falar: minha prioridade é buscar a Deus, é servir a Deus no meu trabalho. Mas a Bíblia nos ensina que nós podemos enxergar de uma forma muito clara as nossas prioridades. Basta você olhar como está sendo a sua vida, como está sendo os seus dias, os seus últimos dias, o seu dia de hoje. O que você mais gastou o seu tempo ali foi a sua prioridade. A semana que se passou, no que você mais dedicou o seu tempo, ali foi a sua prioridade. Que Deus nos conceda um entendimento pleno para que venhamos conhecer a sua verdade de uma forma no qual a nossa consciência venha a ser cativa e nós venhamos com todo o nosso ser se aplicar para viver de tal forma. Você pode ter um currículo maravilhoso, isso não é nenhum pecado, pode ser muito bem sucedida no seu trabalho, mas entenda que aos olhos do Senhor, cuidar da sua família é a sua maior missão. A mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela não é inalcançável. Ela é simplesmente uma mulher que teme a Deus, que busca obedecer a Deus em todas as coisas. E como já falei anteriormente, não é uma questão comparativa para dizer: olha, você não é o que tem que ser. Não, é só para te dizer que todas as virtudes que essa mulher de Provérbios 31 exala é porque ela teme ao Senhor e se esforça e busca viver segundo a sua vontade. Nunca se sinta frustrada, nunca se sinta diminuída por você cuidar da sua família, por você cuidar do seu lar, por você apoiar o seu marido no seu ministério, por você fazer a vontade de Deus. Porque você pode, sim, conquistar várias coisas, várias, inúmeras coisas, inúmeros títulos, mas entenda que aos olhos de Deus a sua maior missão é cuidar da sua família, é exalar a verdade de Deus.
Que o Senhor nos fortaleça, abra o nosso entendimento para a compreensão do Evangelho e que nós venhamos estar firmes, segundo a palavra do Senhor. Que o Senhor nos guarde sempre. Amém. Por mais que eu resista e fuja pra longe comigo, tu sempre estarás. Conhece os intentos do meu coração, mesmo assim tu não negas me amar.